Poderia um desejo permanecer registrado de maneira indelével como testemunho de uma proclamação eterna de inocência? Há fatos estranhos no mundo, e todos nós, de uma forma ou de outra, testemunhamos coisas inexplicáveis. Um evento muito estranho ocorreu no já distante ano de 1877, nos Estados Unidos. E este fato se encontra no hall de eventos registrados e documentados, escritos com a palma de uma mão. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Nos 20 anos entre 1860 e 1880, os Estados Unidos da América foram abalados por violentos conflitos trabalhistas. As condições de trabalho nas minas de carvão da Pensilvânia eram terríveis. Um operário recebia, em média, 50 centavos de dólar por um longo e perigoso dia de labuta embaixo da terra. E os mineiros, a maioria imigrantes irlandeses, viviam em frequente disputa com seus chefes, muitos dos quais descendentes de ingleses e galeses. Para enfrentar os proprietários das minas, formou-se a sociedade secreta chamada Molly Maguires. Essa sociedade organizou a primeira greve contra as companhias de mineração dos Estados Unidos. Mas a resistência dela foi mais além. Seus integrantes incitaram tumultos e mataram cerca de 150 pessoas. Os donos das minas contrataram os serviços da agência de detetives Pinkerton, que colocou o agente James McParland disfarçado entre os membros da Molly Maguires. Mais tarde, o testemunho de McParland enviaria 12 participantes da sociedade secreta para a forca. Em 1877, Yellow Jack Donohue foi condenado por haver matado um contramestre da Lehigh Coal Navigation Company. 3 outros homens foram sentenciados à forca pelo assassinato de outro supervisor de uma mina. 2 desses homens enfrentaram estoicamente a morte. Contudo, um deles, Alexander Campbell, jurou estar inocente. Quando o arrastavam da cela número 17, localizada no primeiro pavimento, Campbell esfregou a mão esquerda na poeira do chão e pressionou a palma contra a parede. Esta impressão palmar permanecerá aqui para sempre, como prova da minha inocência, gritou o condenado. Campbell repetiu o juramento da inocência por várias vezes, enquanto ia sendo arrastado à forca para o patíbulo, onde, após a abertura do alçapão, ele ainda demorou 14 minutos para morrer por enforcamento. Campbell
se foi. Porém, sua impressão palmar ficou exatamente como prometera. Em 1930, quando Robert L. Baum foi eleito xerife de Carbon County, prometeu retirar a impressão, que já estava sendo considerada como prova de um terrível erro judiciário na história do município. Em dezembro de 1931, uma equipe de trabalho entrou na cela de número 17 e retirou da parede o pedaço do reboco onde estava a impressão palmar, substituindo-o por um reboco novo. Na manhã seguinte, o xerife entrou na cela e ficou horrorizado ao ver o leve contorno da mão no reboco ainda úmido. À noite, a impressão palmar negra era perfeitamente visível. Embora a cela agora seja mantida trancada, sendo aberta apenas para algum visitante ocasional, a impressão palmar continua lá até hoje. Em 1978, um pintor de paredes entrou às escondidas na cela e tentou pintar aquele pedaço do reboco. Mas a impressão reapareceu minutos depois na tinta fresca. Na cela 17 da prisão de Dinthorpe, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, se encontra a palma da mão de Alexander Campbell. Entretanto, muito antes deste acontecimento, uma outra profecia foi proferida. O profeta Isaías escreveu: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Esta profecia se refere a Jesus Cristo, um outro inocente que morreu, mas que jamais gritou para proclamar tal inocência, e que era vítima de falsas acusações. Ele foi levado ao matadouro em lugar dos pecadores, em seu lugar, em meu lugar, e morreu uma morte de cruz. O profeta afirma que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Jesus Cristo também deixou uma marca indelével: o sepulcro vazio. Ao ressuscitar no terceiro dia, como testemunho do seu poder sobre a morte. Por causa daquilo que ele fez, todo aquele que confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
é considerado, portanto, inocente diante de Deus, pois a Escritura afirma: quem nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está condenado. E você já foi justificado por Deus pela fé em Cristo e se encontra em paz com Deus? Creia nesta verdade para, diante do Criador, você se tornar inocente. Fica a dica.